Êxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, o Horebe. A tua preparação, ela deve te levar à montanha. Sim. Moisés estava num treinamento, e eu quero te dizer uma coisa: onde é que é o teu treinamento, na tua função, onde Deus te colocou? Pega agora que eu vou te dizer. Quando Deus te tirar de um lugar e levar para outro, escute o que eu vou falar agora, que isso aqui é muito profético. Quando Deus te tirar de um lugar e te levar para outro, Deus está te preparando para uma nova fase. Inclusive quando esse lugar for difícil, quando esse lugar for complicado, quando Deus te tirar de um lugar, Deus está te preparando para uma próxima fase. Entenda isso que eu vou te dizer. Abre os teus olhos e vê a preparação de Deus. Deus está te preparando para o momento. Função é uma fase. Ela precisa ser bem desempenhada, ela precisa ser bem vivida, até para que você possa aprender com ela. Tem gente que esquece a oportunidade. Eu não sei se vocês se lembram daquele filme Karate Kid, que tinha, né? Tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco, e o menino irritado. Não. Aquilo era preparação. No filme mais antigo ainda, o Daniel San pintava a parede. Ele pintava a casa. Ele disse: não, eu vim aqui para aprender karatê. Eu não vim aqui para aprender a pintar a casa. Eu vim para aprender a lutar. Eu não vim para aprender a pintar a casa. Só que não sabia ele que ocultamente tudo aquilo, pintar a casa, fazer isso, já no outro filme, tirar o casaco, colocar o casaco, tudo aquilo era uma preparação, era treino. Então entenda, você, na função que Deus te deu, você precisa desempenhar bem, você precisa viver bem, porque você vai aprender com essa função. Função é uma fase. Não se sinta humilhado na função que você está hoje. Você pode estar hoje na função mais humilde que existir, mas é uma fase de preparação para onde Deus vai te levar. É preciso viver bem. Por que José do Egito foi diferenciado? Por que José do Egito governou? Estou falando aqui antes exatamente de Moisés. Por que ele trouxe toda essa honra? Exatamente porque ele soube honrar aquela fase de escravidão, quando ele era escravo. Aí ele governou na casa do seu Senhor. Ele soube viver aqueles momentos. Davi soube viver as funções dele. E Moisés também soube. Moisés, um homem que estava acostumado com o palácio. Moisés estava acostumado com o palácio, com as pompas. Ele foi para o deserto de Madiã e foi apacentar. Olha o que Moisés estava fazendo. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Olha que o rebanho nem dele era de Jetro, seu sogro. Moisés podia dizer assim: meu Deus, como eu caí, hein? Como eu caí do palácio para o deserto, da pompa para pastor de ovelhas. Mas aquilo era preparação para ele. Meu irmão, você precisa entender que toda função que você está vivendo, ela é uma fase. Moisés não sabia que estava oculto que ele ia ser o grande libertador, o grande líder do povo israelita. Moisés não sabia que ele ia voltar e confrontar o imperador, e mais que isso, que ia pegar o faraó que ele temia antes, ia confrontar, ia vencer o confronto, inclusive. Por isso, meu irmão, viva bem essa fase. Mas é preciso ir além do deserto. Vocês viram nesse versículo que diz assim: um dia que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus. Meu irmão, é preciso ir para além do deserto. Escreva: eu preciso ir para além do deserto. Olha, a primeira coisa que nós aprendemos: eu preciso viver bem a minha fase. Eu preciso viver bem a minha função, que é só uma fase. Porque Deus vai me levar degrau por degrau, vai fazer subir degrau por degrau. Então viva bem a sua fase. A segunda coisa: eu preciso ir além do deserto. Entenda, Geraldinho, por que era uma fase aquela função? Moisés foi passar 40 anos no deserto
e ele se especializou em morar no deserto. Lembra que depois ele foi conduzindo o povo? Ele conduziu o povo no deserto. Moisés era um especialista em sobrevivência no deserto já. Entendeu? Olha o tira o casaco, bota o casaco. Entendeu? Olha o pinta a parede. Eu vim aprender a lutar. Não, mas você vai pintar a parede. Ah, Senhor, o Senhor disse que eu ia governar, eu ia liderar um povo. Vai morar no deserto. É preparação. Ah, Senhor, mas eu vou ser pastor de ovelhas. Moisés depois, olha como cada função dessa ajudou a Moisés a ser quem ele se tornou. Moisés era pastor de ovelhas. O que aconteceu? Depois ele teve que conduzir um monte de cabrito e de ovelha, de gente, pelo deserto. E gente, né, é muito parecido, né? Tem uns que são os cabritos que saem pulando, tem outros que são ovelha obediente, tem outros que são assim. Moisés já aprendeu o trato de condução de rebanho naquela época. E ele sai com o povo como um rebanho pelo deserto. Então, só que Moisés aprendeu uma coisa importantíssima: ir além do deserto. É preciso ir além do deserto que você está vivendo para encontrar o Senhor. Moisés só encontrou a Deus porque ele foi além do deserto e chegou à montanha de Deus. O que é a montanha de Deus para nós? É o nosso lugar de oração, da intimidade, onde eu escuto a voz de Deus. Ei, você precisa ter a sua montanha. Você precisa ter um lugar do teu encontro, da tua intimidade com o Senhor. Você precisa ter um lugar onde você escuta a voz de Deus. Nós gostamos muito de falar, nós gostamos muito, mas nós precisamos da nossa montanha. E qual é a nossa montanha? É o lugar onde Deus nos fala. A nossa montanha é o lugar onde Deus nos fala. E você precisa encontrar esse lugar, porque senão eu fico igual uma salada. Eu escuto uma voz, escuto outra voz, e aí eu não sei, porque uma diz, fica confuso, uma diz vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai, e você fica muito em dúvida. Como saber isso? Como é que eu vou saber qual é a minha montanha? É o lugar da profecia. A montanha é o lugar da profecia. É o lugar da profecia que faz calar a voz do teu coração. É aquela palavra que você escuta e é certeira. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, se a tua montanha é ser combatente, você vai saber imediatamente. Tem gente que vai assistir e vai dizer assim: não me identifico. Não é a sua montanha. Tem gente que vai assistir aqui e vai dizer assim: meu Deus, como é que pode? Tudo que fala é a minha vida. É aqui, eu ando, mas é aqui que eu escuto o que Deus fala para mim. Eu posso até passar um tempo sem vir, posso passar um tempo sem participar, mas quando eu venho, Deus pega e fala o que eu preciso ouvir. E uma palavra muda tudo. Ou seja, como é que eu sei? É o lugar da profecia de Deus que faz calar a voz do coração. Simples assim. Olha o versículo 2. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Meu irmão, quando você se aproximar de Deus, Ele vai te chamar. Quando você se aproximar de Deus, Ele vai te chamar. Pode ter certeza. Quando é que eu vou estar preparado? Calma, respondo já. Primeiro Deus vai te chamar. Primeiro Deus vai chamar você, não. Primeiro Deus vai chamar a sua atenção. Primeiro Deus vai chamar a atenção com uma chama. Para Moisés foi uma sarça ardente. O que é uma sarça? Uma planta, né? Um arbusto que queimava, que tinha uma chama nele, mas não se consumia. A sarça ardente, um arbusto que estava lá com fogo, mas que não se consumia. Então entenda, Deus primeiro vai chamar a sua atenção como uma chama. Para Moisés foi uma sarça, mas para muitos aqui, para nós, vai ser uma chama que queima dentro do nosso coração. O nosso coração começa a arder e se inclinar a fazer e realizar aquele propósito. O coração da gente começa a queimar. Sabe a sarça? Deus vai te chamar a atenção. Geraldinho, para onde eu devo ir? Escute bem.
Deus vai chamar a sua atenção através do... Vocês viram que tantas pessoas que dizem assim, me enviaram aqui um aviãozinho, eu nem dei atenção, mas teve um dia que meu coração sentiu vontade de dizer, eu vou ficar hoje para ouvir, aqui, eu quero ouvir aqui esse negócio hoje. Quantas pessoas já disseram isso? Eu quero ouvir. Então eu vou te dizer uma coisa forte. Olha, meu irmão, minha irmã, o nosso coração arde e se inclina a fazer aquele propósito. Quando Deus coloca, por isso que eu digo assim, quando Deus coloca no nosso coração é porque já existe, é porque a sarça ardente está queimando no coração. Depois o movimento é de se aproximar ou não, e esse movimento é seu. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Deus vai fazer queimar no seu coração. Se você vai se aproximar de Deus ou não, a escolha é sua. Lembre-se disso. O movimento de se aproximar não é de Deus. Olha o movimento. Deus vai chamar a sua atenção, fazendo queimar no seu coração. Se você vai se aproximar ou não, é você que decide. Se Moisés não se aproximasse, Deus não o chamaria. Deus não o chamaria. Vendo o Senhor que ele se aproximou, olha aqui, ó. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. O Senhor vai te chamar quando você se aproximar. Ei, o Senhor vai te chamar quando você se aproximar, meu irmão. Qual será a sua resposta? O Senhor disse para Moisés, quando Moisés disse, eis-me aqui. Olha que forte. O Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Vai, eu te envio ao faraó. Ei, agora vem a resposta. Eu te envio o faraó para tirar do Egito os israelitas, o meu povo. Moisés disse a Deus, quem sou eu, Senhor, para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Olha, Deus, eu estarei contigo, respondeu Deus. Eu estarei contigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O último ponto. Quando é, afinal, agora sim a resposta, quando você vai estar preparado? Eu preciso saber o que essa palavra disse. Ela me disse 5 coisas importantes. Primeiro eu preciso saber, e eu preciso dizer como profecia, olhando no seu olho, ei, mergulha nisso daqui, meu irmão, minha irmã, escuta isso, você que se perguntou, o que você precisa saber? Primeiro, Deus vê a nossa aflição. Deus vê a nossa aflição, é a primeira coisa. Você precisa saber 5 coisas antes. Ei, antes de saber se está preparado ou não, quando é que você está preparado, você precisa saber de 5 coisas. Primeiro, Deus vê a nossa aflição. Segunda coisa, Ele escuta os nossos clamores. E aí, Deus escuta os teus clamores. Deus está vendo você hoje que está aflito, você hoje que está angustiado, você hoje que está numa aflição, enfrentando uma aflição tão grande que disse, meu Deus, será que eu sobrevivo a isso? Meu Deus, como é que... você que está desesperado, angustiado, atribulado, eu quero te dizer que Deus está vendo a sua aflição. Segunda coisa, Ele escuta os teus clamores. Não tenha medo de clamar, porque o Senhor disse, eu escutei os seus clamores, e Ele disse, eu conheço. Terceira coisa, eu conheço os seus sofrimentos. Ele conhece os nossos sofrimentos. Deus conhece. E aí vem o quarto e o quinto, é uma promessa. 3 coisas que você precisa saber primeiro. Deus vê a tua aflição, Ele escuta os teus clamores, Ele conhece os teus sofrimentos. Deus que está dizendo. E agora vem 2 promessas. Ele vai te libertar do opressor. E pode bater no peito e dizer, Deus vai me libertar do opressor. E quinta promessa. Segunda promessa, né? E quinta coisa que eu preciso saber. Ele tem uma terra fértil e espaçosa que mana leite e mel. Que é isso, Geraldinho? Uma terra espaçosa, fértil, que mana leite e mel. Sim, isso daqui significa abundância. Deus tem um tempo de abundância para a tua vida. Você que já foi oprimido, perseguido, esmagado, maltratado, humilhado, pisado pela vida, escravizado, você que já foi oprimido ao máximo, eu preciso dizer hoje para você, em nome de Jesus, Deus tem uma terra fértil e espaçosa para ti, que mana leite e mel.
Deus tem uma terra de abundância para você, e é essa terra que nós chamamos de terra prometida. Terra prometida porque é a promessa de Deus, e eu preciso, em terra prometida não tem outra coisa para dizer, é abundância. E diga forte: Deus vai me dar um tempo de abundância, em nome de Jesus. Eu preciso levantar essa promessa. Não adianta saber quando é que você vai estar preparado, se você não souber essas 5 coisas: que Deus está vendo a aflição que você passa, que Ele está escutando os teus clamores, que Ele conhece os teus sofrimentos, e que Ele vai sim te libertar de toda essa opressão, e que Ele tem uma terra fértil, Ele tem uma terra abundante, espaçosa para a sua vida. Deus tem um tempo de abundância, a sua vida inteira não vai ser escassez. Chega ao fim. Tem um momento que a escravidão chega ao fim, e tem um momento que o deserto chega ao fim, e aí nós temos a posse da terra prometida. O tempo da abundância vai acontecer. Deus te dará um tempo de abundância.